Boa noite, pessoal. Eu vou procurar ser bem breve, né, para facilitar o carregamento no YouTube. Eu gostaria de falar sobre sustentação oral. Eu me lembro que na faculdade eu não tive nenhuma dica, nenhuma aula a respeito disso, né? Bom, eu vou me concentrar na justiça do trabalho, que é o que eu domino, é a minha área. Aqui no TRT2, que é o TRT de São Paulo, capital e cidades circunvizinhas, você tem 10 minutos para fazer a sua sustentação oral. Então, como que funciona? Bom, você teve uma sentença favorável ou desfavorável em primeira instância, ou seja, na vara do trabalho, e recorreu. As partes foram intimadas a contestar contrarrazoar reciprocamente os recursos interpostos, o processo chegou no tribunal. Chegando o processo no tribunal, ele é distribuído para um desembargador relator e depois vai para um desembargador revisor. Eles vão reanalisar o processo, né? É importante, quando o processo é distribuído para o desembargador relator e você for intimado, você já fazer um memorial escrito e, se possível, ir conversar com o desembargador, com os desembargadores que vão fazer suas sugestões de voto para a sessão de julgamento a respeito de especificidades do processo, principalmente quando se trata de matéria de fato, ou seja, análise de prova. Prova documental, prova oral, prova pericial e tal. Depois que o processo passa pelo desembargador relator e pelo revisor, o processo vai para a secretaria da turma. A secretaria da turma, então, designa uma data para a sustentação oral. Logo que você for intimado para sessão de julgamento, inscreva-se para a sustentação oral. No dia da sustentação oral, você vai chegar, você vai se apresentar na secretaria da turma e vai se encaminhar para a sala de julgamento. Na sala de sessão de julgamentos, quando apregoarem o seu processo, você vai então se encaminhar à tribuna. Se for sustentação dupla, ou seja, se tiver alguém sustentando pelo reclamante, se tiver você ou outro advogado sustentando pelo reclamante e um advogado sustentando pela outra parte, quem vai sustentar primeiro é aquele que tiver perdido em primeira instância, né? Então, aqui em São Paulo tem várias situações. As turmas variam o procedimento de turma para turma. Então, por exemplo, tem turma em que o desembargador relator, ele lê o voto, o dispositivo do voto dele primeiro e depois você sustenta. Se você vê que o voto é favorável a você, você pode declinar da palavra, como também você pode pedir a presidente da turma para que ela inste os demais desembargadores a anteciparem quais são os votos deles também, né, para que seja desnecessário a sua sustentação oral, e aí você pode declinar da palavra. Porque muitas vezes a votação é unânime em seu favor, então você não vai perder 10 minutos falando aquilo que já lhe é favorável, até porque você vai aborrecer a turma, vai aborrecer os advogados que estão ali esperando também para fazer as suas sustentações orais, né? Quem tem que fazer sustentação oral é quem perdeu o processo. Tá. Uma vez que você entenda que você tem que fazer sua sustentação oral, primeira coisa, primeiro você tem que cumprimentar a turma. Quando eu comecei isso lá 25 anos atrás, eu tinha o costume de chegar, me apresentar, chegar a cumprimentar a turma da seguinte forma: excelentíssima desembargadora presidente, excelentíssimo desembargador relator, excelentíssima ou excelentíssimo desembargador revisor, excelentíssimo representante do Ministério Público, demais presentes, né? Só que com isso são 10 minutos e o tempo já está correndo, você está perdendo tempo. Então, o que eu costumo fazer? Eu chego e digo simplesmente: egrege a turma, demais presentes. E já começo a fazer minha sustentação oral. E na sustentação oral,
você vai fazer o quê? Você vai enfatizar os pontos que, no seu modo de ver, podem influenciar no julgamento, especialmente quando se trata de matéria de fato, ou seja, reanálise de prova, prova oral, ou prova testemunhal, ou prova pericial, não é? Os juízes, eles são pessoas como nós, e eles podem cometer falhas, eles podem não observar alguma informação importante do processo, e é por isso que é importante você chegar e chamar a atenção para isso, né? E a sustentação oral, ela não começa ali, naquele momento. Eu sempre digo, a sustentação oral, ela começa antes, você vai se preparar para ela, que nem no meu caso. Eu estou no hotel, eu chego um dia antes, eu estudo o processo, eu sublinho, destaco com caneta grifa-texto os trechos dos depoimentos das partes, os trechos dos depoimentos das testemunhas que são favoráveis à minha tese. Eu estudo e vejo os documentos que foram encartados ao processo e coloco os números, né? Eu trago tudo impresso, eu sou da época do papel, então eu ainda tenho esse costume. Então eu vou destacando tudo, colocando números de páginas, etc. Então eu digo, excelências, gostaria de chamar a atenção para o documento de folhas tais, que comprovam isso, que comprovam aquilo. Eu gostaria de chamar a atenção para o depoimento de determinada testemunha, ela disse isso, ela disse isso, ela disse isso, não é? E então você finaliza pedindo para que seja dado provimento ao seu recurso ou negado provimento ao recurso da outra parte, e assim você encerra a sua sustentação oral. É bem simples, tá? Você tem 10 minutos, você tem que saber cronometrar. Eu vou procurar fazer esse vídeo em 10 minutos, justamente para vocês terem uma ideia de que é possível defender o seu cliente em 10 minutos, não é? Não percam tempo fazendo sustentação oral quando se trata de matéria de direito. Os juízes, eles já conhecem as súmulas do TST, as orientações jurisprudenciais das sessões de dissídios individuais, das sessões de dissídios coletivos do TST, eles já conhecem as OJs do tribunal deles, do TRT2, por exemplo. Então não adianta você chegar lá e ficar fazendo sustentação em matéria de direito. Você vai perder 10 minutos da sua vida e não vai adiantar absolutamente nada. Essa é a minha opinião e respeito opiniões em sentido contrário. Mas o importante numa sustentação oral é você enfatizar os pontos de fato. Por quê? Por que isso é importante? Porque, segundo o artigo 896 da CLT, você só pode recorrer de revista quando se trata de matéria de direito. Matéria de fato, não. Então, o destino do seu cliente é selado neste dia, neste momento. Uma vez que a desembargadora presidente proclame o resultado, você vai esperar a publicação no DOE, no Diário Oficial Eletrônico, mas se for matéria de fato, o TST não se presta a reanalisar isso, então você tem que tomar o cuidado de fazer uma boa sustentação oral, e uma boa sustentação oral é isso, é enfatizar a matéria de fato, porque os juízes eles podem não ter analisado algum documento que é importante para a solução da lide, né? Então, muitas vezes você consegue uma vista regimental de algum dos desembargadores e ele, então, pode até mudar o seu ponto de vista, o seu voto e divergir do relator, ou às vezes até o próprio relator se convencer de que deve mudar o seu voto e acompanhar o voto divergente, tá? É bem simples, você só tem que ter preparo. E como é que você consegue esse preparo? Estudando o processo, né? Estudando o processo. Não adianta você chegar na sessão de julgamento, ir até a tribuna sem ter se preparado antes, porque você vai passar vergonha, né? Preparação é tudo, né? Consegui falar tudo que eu precisava em 10 minutos. É isso, pessoal. Talvez eu volte a falar mais a respeito do assunto, mas eu acho que não há necessidade. Boa noite, um grande abraço.